Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos chegando para mais uma live da Escola Bíblica Dominical. Eu estou só colocando aqui o título da nossa lição para fixar aqui enquanto vocês estão chegando, mas desde já cumprimentamos aqui nosso superintendente, pastor Gilson Mota, também nosso grande amigo, o irmão Jorge Moraes, os nossos pastores, pastor João de Souza, nosso convidado nesta noite, nosso pastor Luiz Fernando Mesquita também. Que Deus abençoe a todos. Enquanto os irmãos vão chegando, eu vou fixar o título da lição aqui, que terá o comentário. Também cumprimentamos aqui a irmã Tanise Sabino, que muito nos honra, que Deus a abençoe. O título da nossa lição de número 11 é Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Então os irmãos me dão um segundinho só que eu vou fixar aqui para os irmãos. E depois, posteriormente, né, nós sabemos que a nossa live ela é compartilhada, né, no nosso Facebook da EBD, Escola Bíblica Dominical de Porto Alegre, e também no nosso YouTube, né, nosso canal no YouTube. Então os irmãos me dêem um segundinho só, que eu estou aqui fixando aqui. A paz do Senhor também é o nosso querido e prezado companheiro, o irmão Sandro e a irmã Liliane, que estão aqui junto de nós. Logo já vão estar falando. Amém? Prontinho. Lição número 11. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Eu quero iniciar nesta noite, meus prezados irmãos, lendo para vocês o nosso texto áudio dessa lição, que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, somente o primeiro versículo, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Vou repetir. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Com esta leitura bíblica, então, nós queremos mais uma vez dizer que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando nesta noite. De imediato, eu já vou chamar aqui o nosso superintendente, o nosso pastor Gil, já com a palavra. Um final de semana muito especial, onde já tivemos uma convocação do nosso querido pastor Luiz Fernando, fazendo um chamamento para a igreja, para nós voltarmos aos nossos momentos de oração, na unidade da fé, buscando um consenso, né, sobre as coisas espirituais, que elas venham se materializar nas nossas vidas. Amém? Estamos aqui chamando, então, nosso companheiro, o pastor Gilson. Chegou. A paz. Paz, Anderson. Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Eu quero, já de imediato, saudar bem-vindo o nosso comentarista de hoje, pastor João de Souza. É uma alegria tê-lo conosco, pastor João. E estamos muito ansiosos por ouvir estes momentos em que o irmão irá comentar a lição bíblica de hoje. Um grande abraço, meu querido Joãozinho, que é como a gente conhece ele, não é? É uma alegria muito grande. Irmã Tanise Sabino também, que está conosco aí, paz do Senhor, irmã Tanise, que Deus lhe abençoe, transmita um grande abraço ao nosso deputado, irmão Elisandro Sabino, é uma alegria tê-la conosco também. Muito bem, Anderson, amanhã temos um dia especial, não é? Sim. Apesar que todos os dias são especiais, principalmente para nós que servimos a Deus, todos os dias são especiais. Mas amanhã, pelo calendário da nossa CGADB,
nós comemoramos o Dia do Pastor. Então, queremos aqui mandar o nosso grande abraço ao nosso pastor presidente, pastor João Oliveira, que Deus o abençoe, que Deus continue sempre iluminando os caminhos dele através do Espírito Santo e que Deus sempre dê para ele forças, saúde e unção para estar na liderança desse trabalho. Um grande abraço também ao pastor João Oliveira. E também ao nosso pastor Fernando, que está conectado conosco. Um grande abraço, pastor Fernando, nosso querido pastor ali da Igreja Matriz. É uma alegria tê-lo conectado conosco. Que Deus o abençoe. E também as nossas felicitações pelo Dia do Pastor, que transcorre amanhã, segundo domingo do mês de junho. Certo, meu jovem? Certo, certíssimo. Mas nós também queremos parabenizar a você também, pastor Gilson, pelo seu dia. Obrigado. Nosso superintendente, nosso pastor também, né? Extensivo também ao nosso querido pastor Paulo Ricardo Henriques, né? Também é Exatamente. membro da nossa superintendência. Que Deus abençoe a vocês, o trabalho de vocês, né? Amém. E vamos Amém. deixar claro na direção da nossa igreja, o pastor João, como já foi citado, o pastor Claudemir, pastor Jonatas e, em especial, nosso pastor na matriz, nosso querido pastor Luiz Fernando Mesquita. Exatamente. Anderson, vamos aproveitar que estamos com uma conexão, não é, com todos os nossos irmãos, e vamos anunciar que os cultos ali na matriz estão sendo domingos pela manhã, pela tarde e pela noite. E que os irmãos que querem participar desses cultos devem entrar em contato com a irmã Débora, não é? Débora Garcia, pelo telefone da nossa igreja ali, o 32 22 08 88, que ela estará anotando o nome da pessoa e marcando para ir no culto ou da manhã, ou da tarde, ou da noite, no domingo. Ainda estamos com essa restrição de número de pessoas e, infelizmente, só podemos ter 30 pessoas ali conosco, mas o mais importante, que é a presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo, isso não falta. Pode ser com uma pessoa só. Ele está ali conosco, nos abençoando, e Deus tem abençoado muito os cultos ali. Eu estava assistindo, Anderson, agora na quinta-feira passada, o pastor Plauto Vanzin, que foi um dos nossos comentaristas também, não é? O pastor Plauto pregou uma mensagem muito ungida na quinta-feira à tarde, no culto das 5h30, ou, perdão, das 4h30, no culto de libertação, e foi uma bênção. Eu acredito que se nós estávamos conectados, podemos sentir a presença de Deus conosco através daquela mensagem, então quem estava ali na matriz foi muito mais abençoado que sentiu, não é, aquele calor do Espírito Santo ali com a mensagem que Deus deu para o pastor Plauto. Um grande abraço ao pastor Plauto, não sei se ele está conectado conosco, mas também a nossa felicitação a ele pelo Dia do Pastor. Muito bem, meu querido Anderson. Estamos, não é? Estamos nos preparando, que está chegando já o final do trimestre. O mês que vem já teremos uma nova revista, não é? Que é bem atual, bem sobre o tema da atualidade, não é? O tema desta grande pandemia, vamos assim dizer, e esta grande recessão que estamos tendo, ficando com as nossas igrejas em número reduzido, ficando dentro dos nossos lares, mas o Senhor está conosco. O importante é que o Senhor não nos abandona nunca. Nunca. É verdade, nada foge do controle dele, né, pastor? É verdade. É verdade. Vai ser um trimestre atípico, né? Porque nós estaremos voltando a uma configuração que a CPAD já tinha descartado há um bom tempo, né? Ela está fazendo uma nova revista em duplicidade para jovens, aliás, não, uma unidade para duas classes, jovens e adultos, como ela fazia. Jovens e adultos. É como era antigamente, né? Antigamente era jovens e adultos juntos, mas depois eles
separaram as classes. Mas esta revista agora, do próximo trimestre, será para jovens e adultos. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção também. Amém. Glória a Deus. Vai ser assim, porque nós, como o Senhor mesmo falou, nós não estamos desamparados, muito pelo contrário, Jamais. nós estamos bem obrigados. Aquela palavra lá que Jesus falou, fazendo uma alegoria à galinha lá com Jerusalém, né? Para nós não serve, porque nós queremos estar abrigados, né? E estamos É abrigados, verdade. buscando a face do Senhor. E nós vemos aqui que a nossa liderança, os nossos pastores também não nos desamparam, né? Claro. E graças a Deus pelos pastores que temos conosco na liderança da nossa igreja, né? Pastor João Oliveira, pastor Claudemir, pastor Fernando, pastor Jonatas, que é o segundo vice-presidente, e muitos outros pastores que estão ali dentro da casa de Deus com a missão de poder levar as ovelhas ao caminho certo, dar o pasto, dar o alimento, não é? Aquele alimento sadio, aquele alimento puro que é a genuína palavra de Deus, não é? E veja bem que você estava lendo o texto áureo e eu estava vendo aqui na revista A Verdade Prática que diz: a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Longanimidade, é verdade. Longanimidade, não é? É uma grande verdade. E veja, Anderson, que hoje o que está difícil na vida das pessoas é humildade, mansidão e longanimidade. É difícil, não é? A gente sai na rua, vê as pessoas com nervosismo total, muitos se xingando, muitos buzinando um para o outro, não é? E sem humildade nenhuma, sem mansidão nenhuma e muito menos longanimidade. A gente anda no trânsito, parece que todo mundo se conhece, né? Buzina para tudo que é lado, né? É verdade, é verdade. E todo mundo levantando a mão para o outro e tal, não é? Mas é assim mesmo. É um reflexo que as nossas pessoas não estão bem acostumadas com esse ambiente, não é? E veja que diz aqui, a unidade na igreja é o que nós temos que preservar, é a unidade da igreja. Jamais vamos admitir, mesmo com essa época de pandemia, mesmo com essa época de quarentena, jamais iremos admitir que a igreja fique desunida. Estamos cada vez mais unidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, certo? pastor. Um abraço. Amém, meu querido. Para sua namorada aí, para sua mãezinha. Minha namorada está aqui do meu lado, só assistindo. Que Deus abençoe, irmã Marta. E fique na paz, então, meu pastor. Que Deus abençoe. Um ótimo certo, sábado. meu querido. E aquela velha mensagem, continue conosco. Não, estarei conectado aqui para ouvir o pastor João de Souza. Estou ansioso para ouvir a lição de hoje. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, Anderson. Amém. Recomendações a toda a tua família. Dê paz do Senhor a todos. Obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado ao nosso pastor Gilson Mota, né? Eu de imediato aqui já vou chamar então o nosso irmão Sandro Guerreiro, que é o responsável pela escola bíblica dominical ali na Matriz. Então, de imediato já vamos falar com o nosso companheiro irmão Sandro. Logo após, nós já estaremos falando com o nosso pastor João de Souza. Paz do Senhor, irmão Sandro. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo tranquilo, como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Então, eu também quero aproveitar esse momento aí, então, para parabenizar os nossos pastores, né? Merecem? Merecem esses homens de Deus aí que cuidam aí dos irmãos, cuidam desse rebanho, né? E não só os que estão aí que a gente está vendo, o pastor Fernando, o pastor Gilson, pastor João, que está aí com a gente, né? Mas todos os demais pastores nossos, né, que vão estar olhando essa live depois, né? Que deseja que o Senhor venha abençoar a cada um deles cada vez mais, que continue dando graça a Ele, dando sabedoria a cada um deles, para que eles possam, né, conduzir
é a Igreja de Cristo, né? De acordo com a vontade dele, como ele quer, como é o desejo do coração dele, né? Que esses pastores possam cada dia mais, né? E sabemos que nesse momento que estamos passando, um momento tão difícil, né? É Que quando as verdade. pessoas estão mais próximas ali nos cultos, estão ali com os pastores, talvez fica um pouco mais fácil. E agora, de uma maneira diferente, imagino eles, né, tendo que pastorear de uma maneira diferente aí, né? Pelas redes Mas, sociais, né? Sandro, tu vê que a gente, às vezes nós tínhamos contato com os nossos pastores só na igreja, né? Por exemplo, nós recebemos, a irmã Tanise aqui está parabenizando todos os pastores pelo Dia do Pastor, mas eu, pelo menos, todos os dias ali, faltando um minutinho para meia-noite, dois, cinco, nosso pastor, pastor Luiz Fernando, nos manda mensagem, né? Isso. Recebemos mensagem do pastor João, recebemos mensagem. Todos os dias agora estamos recebendo mensagem, estamos mais perto dos nossos pastores, né? Nós estamos vendo eles também se reinventarem aí, né? De uma maneira diferente, estar próximos da igreja, próximos de cada um aí. É coisa boa. É bom saber que nós temos esses homens de Deus, então, aí, que podemos, em todos os momentos, contar com eles, né? Então, meu desejo aí, não quero ocupar o tempo aí para ouvirmos o pastor João, né? É isso, então, é homenagear nossos pastores, que Deus venha abençoá-los mesmo da graça, da sabedoria a eles, né? Da entendimento, da autoridade, para eles cumprirem com esse dom tão sublime que Deus tem concedido a cada um deles, né? Esse é o desejo, então. E vamos dizer assim, ó, que eles possam contar conosco, né, Anderson? Que nós possamos estar sempre Sempre, junto deles aí, auxiliando, sempre. que possamos ter força para isso também, energia, né, para acompanhá-los aí no que puder, nos colocando à disposição deles sempre, né? Então, o desejo é esse, que Deus venha realmente abençoar a cada um deles. Realmente, Santo, tocou num ponto fundamental. Extensão dos braços dos nossos pastores somos nós. É, E nós, às vezes, onde a mão deles não chega, eles têm que delegar e nós temos que estar ali prontos a auxiliá-los, né? Porque eles também sofrem as mesmas fragilidades que nós e têm uma responsabilidade bem maior que nós. é. Deixar para eles, deixar para todos os pastores um versículo bem conhecido, né? Eu gosto muito de versículo, já citei, já deixo ele em vários momentos, mas para mim ele é muito abrangente, que é o Salmo 37:5. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então sabemos que os pastores precisam, né, essa ajuda de Deus, mas com certeza eles estão na vontade de Deus, estão cumprindo o seu dom, o seu ministério, o Senhor vai abençoá-los cada dia mais. Temos certeza disso, né? Amém. Então tá, meu prezado irmão. E amanhã nós temos o nosso culto às 10 horas. 10 horas estaremos lá então, né, para cultuar ao Senhor com umas 30 pessoas lá, né, que é possível agora, mas estaremos lá para glorificar o nome do Senhor junto amanhã às 10 horas lá na matriz, então. Isso aí. Que Deus abençoe a você aí, irmã Liliane, aí, sua eterna namorada, e a Lide, né? Isso Deus aí. abençoe aí lá Estamos de aqui você. juntos. Isso aí. Então tá Divina bom. paz. Paz. Deus. Eu vi que entrou alguém aí, eu acho que lá de Montenegro, sobrenome Guerreiro ali. De É minha, repente tu minha conhece. irmã. Minha irmã aí. Então tá. Tá bom, que Deus abençoe. Amém? Amém. Paz do Senhor, irmão Sandro. Paz. Nosso cumprimento também é o nosso querido pastor Viles. Que Deus abençoe o senhor, está conosco aqui na live. Que Deus abençoe você também, por onde andares. Sabemos que a sua luta aí começou lá junto do seu paizinho, lá o nosso saudoso pastor Nils Taranja. Que Deus abençoe, pastor Viles. E também entrou aí conosco o pastor Odil, muito nos honra, foi nosso pastor ali na matriz, na escola bíblica também, vários anos. Que Deus abençoe o pastor Odil, um homem íntegro, reto. Que Deus o abençoe, pastor Odil, também pelo seu dia, que será amanhã, mas a nossa live é hoje, então nós já estamos parabenizando. E a família também do irmão Wilson, irmão Pasqualino ali, que Deus abençoe a eles. De imediato já vou chamar aqui o nosso convidado, para ele ter bastante tempo aqui, que é o nosso pastor João de Souza Filho, que muito nos honra ele ter aceito o nosso convite, de estar fazendo o comentário desta lição nesta noite.
A paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, meu querido Anderson, tudo bem? Bem, obrigado, mas eu quero lhe pedir só um segundinho para nós cumprimentar que chegou agora na nossa live e muito nos honra o nosso pastor presidente. E a Bíblia nos ensina, e nós gostamos de aprender, que nós devemos dar honra a quem tem honra. Então nós queremos cumprimentar o nosso pastor João Oliveira de Souza, dizer que Deus o abençoe ricamente ao senhor, a irmã Eunice, a sua família. Amanhã é o dia do pastor pela CGADB, mas como a nossa live é hoje, nós já queremos parabenizar hoje, que é um homem íntegro e reto também, que se desvia da aparência do mal e que sempre tem nos apoiado. E mais uma vez vou fazer as palavras do nosso evangelista irmão Sandro, as minhas agora, que nós estamos prontos a ajudá-los, nossos pastores, no que precisar. Amém? A palavra está com você, pastor João de Souza. Tá bom, muito obrigado, Anderson. Obrigado também ao pastor Gilson, ao Sandro. Eu tenho que usar o meu celular aqui na mão, porque o meu computador tem microfone e tudo, mas eu desinstalei o Windows 10. Porque era muito pesado. Então, fiquei com outro Windows, o Windows 7, aí não tem microfone. Não tenho... O Windows 10 já tem essa que a gente já pode usar ele como para fazer as lives. Exatamente. Então, estou usando o celular. Muito bem. O comentarista de nossa revista, ele está trazendo aqui os atributos da unidade da fé. E ele foi muito feliz ao colocar os três principais atributos da nossa fé, da unidade da fé, não da fé, mas da unidade da fé, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Esses três atributos, quando a gente os estuda, descobre que realmente eles são importantes para manter não apenas a unidade da fé, mas a unidade, porque a unidade da fé ela é mantida através de outros pontos da Bíblia, na ortodoxia cristã, mas manter a unidade entre os irmãos da igreja, seja de uma mesma congregação ou denominação, ou seja, de todo o corpo de Cristo. Porque onde houver humildade, mansidão e longanimidade, existe um espírito de aceitação. E é isso que os nossos irmãos devem entender claramente, esse espírito de aceitação. Quando Paulo faz essas duas orações, que eu creio serem duas das principais orações, Efésios 4, 1 a 4, e Colossenses 1, de 9 a 12, ele toca exatamente neste ponto, que é, no Efésios 4, ele fala da humildade, da mansidão e da longanimidade no versículo 2. Então, essas três verdades são muito importantes. Eu vou desenvolver rapidamente o meu assunto com os irmãos aqui, porque a genuína unidade da igreja, como diz a lição, é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade de cada crente. E é o que falta muitas vezes é o que falta nas nossas vidas, não é? E Paulo, quando ele trata desse assunto, no capítulo 4 de Efésios, versículo 1, ele fala: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Algumas versões, uma corrigida, fala em andar como é digno. Mesma coisa, andar e viver é uma coisa só, porque você vive andando e andando você vive, não é? Então, as versões são semelhantes. Então, nós temos aí a questão da humildade, que não era um atributo na época de Paulo e de Jesus. A humildade não era um atributo comum entre as pessoas. As pessoas, cada uma delas, procurava cada vez mais
se orgulhar, não digo se orgulhar, mas apresentar ações, sempre se gloriando. E Paulo vai, e Jesus também, eles vão no inverso da sociedade. Não é? Não somente nessa questão da unidade, mas em outras questões, como a questão de amar a esposa, de honrar o esposo. Eles vão na contramão da sociedade greco-romana. Sociedade greco-romana, os gregos, por exemplo, eles se orgulhavam, não é? Eles tinham o orgulho do porte físico, para isso criaram as academias, os banhos quentes, criaram as maratonas, porque eles se orgulhavam do corpo físico, se orgulhavam também do intelecto, porque seguiam o que diziam os seus filósofos, não é? E também a mesma coisa acontecia em Roma, com os escritores romanos. Você lê os escritores romanos, a começar, você lê um pouco de Plínio, você lê outros escritores romanos, você vai descobrir sempre aquela pitada de orgulho em tudo que escreve. Bem ao contrário, é quando você lê as epístolas. E no caso havia um cara na igreja lá, que João o exorta, não é? Diótrefes, que era orgulhoso. E o apóstolo João, então, disse que ia ter uma conversinha com ele, porque ele se achava o dono da igreja. Não é? Então, na vida de Cristo, essa humildade, ela pareceu como uma virtude. Né? Pareceu como uma virtude. Por isso que ele sempre chamava, né? Venham a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele tá falando sempre da humildade, porque a pessoa que é humilde, ela expressa a modéstia em oposição naquela pessoa que tem orgulho e arrogância. Veja o exemplo de Paulo, e o que o comentarista até traz muito bem na lição. Em 2 Coríntios 11, Paulo ele fala todas as suas lutas que passou, e aí quando ele entra no capítulo 12, ele diz ele diz, das revelações que eu tive. E ele teve muitas revelações. Não é? A gente não sabe quando se deram aquelas revelações. Alguns comentaristas acreditam que foi enquanto ele estava, aqueles 3 anos que ele ficou na Arábia, logo que ele saiu de Damasco. A gente não sabe a dimensão da revelação, mas ele teria tudo para relatar. Conheço um homem que no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e que ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. E aí ele começa a falar, quando ele vai falar, e vai se orgulhar, porque ele tinha toda a razão, se ele quisesse se orgulhar, ele tinha toda a razão de apresentar o que Jesus falou para ele. Porque lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala da ceia, né? Eu recebi o que o Senhor me entregou. Quer dizer, em algum lugar da história ele esteve com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou para ele. Ele não era dos discípulos dos 12. Então ele sabia, ele teria esse direito de se orgulhar, mas não o fez. Não o fez. E aí, vocês conhecem o resto da história, ele se humilhou. E ali tinha um agente de Satanás para dar umas espetadas nele, e ele não podia se orgulhar, não é? Os místicos, Anderson, diziam uma coisa muito interessante. Eu tenho aqui na minha biblioteca, atrás de mim, alguns escritos dos melhores místicos da Idade Média, que eram homens e mulheres que dedicavam a sua vida à oração, à prática das boas obras,
E eles diziam assim, que a pessoa, toda pessoa que tem uma revelação, ela tem a tendência de se orgulhar. Então, para você definir se aquela revelação, aquela iluminação, aquela visão que você teve é de Deus ou de Satanás, porque Satanás se apresenta como anjo de luz também, vem um anjo colorido, não é? E, obviamente, imita os verdadeiros anjos de Deus. Então, os místicos fizeram a seguinte conclusão. Eles disseram assim, o verdadeiro, para você saber se aquela revelação que você recebeu é de Deus ou não, é pelo resultado que fica. E qual é o resultado? Se aquela revelação deixou você orgulhoso, com empáfia, não é? Deixou você mais espiritual que os outros, você acha então que é mais espiritual que as outras pessoas, porque recebeu aquela revelação, ele disse, então não é de Deus. Porque a verdadeira revelação de Deus é aquela que você fica quieto, não conta para ninguém, não fica se gloriando, e você fica mais humilde, mais serviçal, mais ajudador e não conta para ninguém. Essa é a verdadeira revelação que vem de Deus. Passa pelo caminho da humildade. Então, o caminho da humildade ele é muito importante, não é? Eu não sei como é que as pessoas, às vezes, nos veem, não é? Às vezes, eu já tive situações em que as pessoas diziam para mim, mas você é muito orgulhoso. E eu me achava tão humilde. Mas, de alguma maneira, elas achavam que eu era orgulhoso. E eu não sei se alguns não me acham orgulhoso até o dia de hoje, mas a gente sabe que lá no coração a gente não quer ser isso. A gente quer ser humilde, não é? Então, essa questão primeiro ponto aqui da nossa lição, que é a questão da humildade. A segunda coisa é a mansidão, não é? A mansidão como fruto do Espírito. Mas a mansidão não é que o sujeito seja assim, um lenga-lenga, uma ameba. Não, a mansidão, o cara pode ser temperamental, ter um temperamento colérico, ter um temperamento sanguíneo, não é? Ele não é tão fleumático, mas ele é sanguíneo, ele é colérico. Mas ele desenvolve na sua vida cristã esse fruto do Espírito, que é a mansidão. E o mais colérico de todos os homens, o mais sanguíneo de todos os homens, pode desenvolver esse dom, esse fruto do Espírito, que é a mansidão, que gera ternura, gentileza, cortesia, paciência, gera tudo isso na gente. Entende? Um bom trato para com o semelhante, não é? Então, você vê lá Moisés e Jesus Cristo. Até o nosso comentarista aqui, ele coloca grandes exemplos de mansidão de Moisés e Jesus Cristo. Por causa daquele texto de Números 12, 13, que diz que era Moisés o homem mais manso que havia sobre a terra. Lá em Números 12, quando Miriam, sua irmã e Arão se levantaram contra ele, não é? Achando que ele não deveria ter casado com uma mulher que era descendente de Cão, não é? Que era, acredito que era Zípora, porque era uma mulher ali da Arábia. Não é? Então, se levantaram. Então, o texto abre assim, era Moisés o homem mais manso que havia na terra. Mas se você olhar para a vida de Moisés, desde o início, nosso aluno vai ver que Moisés não era tão manso assim no início. Lá no Egito, ele deu um soco num cara lá, matou, enterrou na areia, depois foi apartar a briga de 2 israelitas. Quando ele chega lá em Midian, e que as filhas de Jetro estavam esperando para dar água, não é? E vinham os pastores e se afugentavam com elas, ele,
deu um jeito em todos os pastores que estavam ali, botou todos eles a correr. E Deus fez com que as mulheres, as moças, dessem água para as suas ovelhas. Não é? Depois, quando ele desce com as tábuas da lei, não é? Do Monte Sinai, ele fica tão irado quando ele vê o bezerro de ouro que ele quebra, joga as tábuas que Deus tinha lapidado e Deus tinha nelas escrito. E aí, ali mostra toda a ira dele. Mas depois você vê o desenvolvimento da vida espiritual de Moisés, quando ele vai para o joelho, para a intercessão, perdoa esse povo, não extermines com esse povo. Então, ele desenvolve essa qualidade de manso. E é uma coisa que todos nós podemos aprender. Olhar para uma pessoa que era agressiva, que era colérica, não é? Que não levava desaforo para casa, mas que agora engole sapo com areia e desenvolve a mansidão. É uma verdadeira mansidão em Cristo Jesus. Não é? Então, João, só fazer um parênteses, nós temos dois exemplos clássicos nos evangelhos, né, de dois apóstolos, né, Pedro e João. João era conhecido como voz de trovão, né, o exatamente. iracundo, né? E Pedro, numa das suas manifestações com o mestre ao lado dele, ele só tirou a orelha de um guarda, né? João era chamado, ele e o Tiago eram chamados de filhos do trovão, não é? Porque quando eles foram a Samaria preparar o lugar para Jesus ficar, e os samaritanos não quiseram recebê-lo, eles quiseram pediram autorização para o Senhor para descer fogo do céu e matar aquela vila toda. Mas depois você vê o João tão humilde, né? A transformação, Você vê o João tão humilde. Então, a questão da mansidão, não é? A mansidão leva à conciliação. Os verdadeiros conciliadores são mansos. Você imagina uma pessoa que tem que desenvolver, ou que está, vamos supor, na ONU, ou que está nesses grandes eventos internacionais, o cuidado que ele tem que ter nas palavras que ele tem que falar e como ele tem que conciliar os pontos de vista contrários de vários presidentes para chegar a um consenso. Conciliador. E fecha bem com o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 18 a 20, né? Que nós somos embaixadores de Cristo. Porque Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Então, esse ministério da reconciliação, ele é muito importante, faz parte da mansidão. E o terceiro ponto que nós temos aqui, na nossa lição, é a questão da longanimidade. A longanimidade, a melhor definição, não é? A longanimidade é longo ânimo, a gente vai esticando, não é? A gente começa a ser mais tolerante com os erros alheios. O irmão Nils Tarangel, de quem eu fui secretário durante um bom tempo, ele viajava com ele sempre dizia, Joãozinho, às vezes, naquela época não havia divórcio na igreja, né? E a igreja não aceitava alguns casais que haviam se divorciado e que morreram sem casar-se de novo. Não é? Morreram sem casar-se de novo, aqui na General Neto. Então ele dizia, Joãozinho, às vezes nós queremos ser mais rígidos e mais santos que Jesus. E eu aprendi isso com ele, não é? Não é que você seja tolerante em si, mas é que você tem que ter longanimidade, paciência no trato com aquela pessoa, constância. Eu agora mesmo estava poucos dias tratando de um assunto de um pastor que saiu de casa e perambulou aí por 3 meses
E aí a esposa me liga dizendo que ele queria se reconciliar, porque agora ele estava no fundo do poço. Eu disse, aceita, se reconcilia, traz ele de volta para casa, ama como o Senhor o amou. E aí ela me ligou, depois ele ligou para mim, de um outro estado, não é? Olha, se reconcilia. Entende? Deus te aceita, Deus aceitou as pessoas, não é? Que haviam cometido tremendos erros. Mas muitas vezes nós não temos essa paciência, essa longanimidade. E a longanimidade é um fruto do Espírito. Não é? Está lá de Gálatas 5, né? Bondade, 22. fidelidade, não é? Longanimidade, domínio próprio. Entende? Então, muitas vezes nós somos mais julgadores que Deus. E não toleramos quem peca. Eu mesmo já fui assim, eu confesso, no meu ministério, quando eu era mais jovem, eu fui assim, não é? Rígido, disciplinando, cortando da disciplina, cortando da membresia da igreja. E hoje eu sei que a gente cortar da membresia da igreja não é o caminho certo. Desculpe o pastor João Oliveira que está me vendo aí, mas é o caminho de tratar com aquela pessoa, orar com aquela pessoa, buscar aquela pessoa, trazê-la de volta ao caminho do Senhor. Então, nessa longanimidade, né, Paulo ensina assim, suportando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sabe, Anderson, existe nas Escrituras, e eu já enumerei todas elas, cerca de 30 mandamentos recíprocos, de reciprocidade, que é uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, hospitaleiros uns com os outros. Né? Existe assim, levar os fardos uns dos outros. Existem cerca de 33 mandamentos. Não é? E esse é um dos mandamentos que está aqui no Efésios 4:2, não é? Suportando uns aos outros em amor, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quer dizer, essa é a chave que Paulo apresenta. Né? Suporte aquele seu irmão e procure preservar a unidade do Espírito. Sobre isso ele trata lá em Romanos 8, não, 1 Coríntios 8, depois ele trata sobre esse assunto também em Romanos 14, trata dessa questão de aceitação, essa difícil maneira de conviver entre os irmãos. Porque na igreja, a hora está passando rapidamente aqui, mas na igreja de Corinto, havia gente que não comia carne, havia gente que só comia verduras, havia gente que não comia carne que era vendida nos açougues, havia gente que guardava o sábado, outros só guardavam o domingo, havia uns que ainda guardavam o dia da lua nova, não é? E estava todo mundo na igreja, porque você preserva a unidade do Espírito no vínculo. Olha aqui, e o vínculo é a paz. Por isso que ele fala, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corpos e almas. Está lá em 2 Tessalonicenses, né? Então, o perdão, ele é muito... a longanimidade leva ao perdão, não é? Amém. Como uma premissa, ou uma das coisas para o amor. Quando ele diz que a gente tem que amar, Pedro fala, amando uns aos outros ardentemente de coração puro. E para encerrar aqui, sábio, está na nossa lição, sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende, conforme Provérbios 19, onde o autocontrole é superior à conquista. O sucesso nos negócios, nos estudos, ministério e na vida familiar pode ser arruinado por uma pessoa que perde o controle de seu temperamento. Então,
é um comentário que ele traz da Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Então, eu creio que para os nossos irmãos, essa lição que eu resumi aqui, rapidamente, e eu poderia me aprofundar mais nela, mas o tempo é curto, eu creio que é muito Nós temos importante 15 minutos para ainda, todos pastor nós. João. O Hein? senhor tem 15 minutos ainda? Eu tenho 15 minutos? Sim. Pelo meu relógio ali, eu recebi aqui 9h25. Sim, nós vamos até as 10. Ah, então, maravilhoso! Não, mas está muito bom de ouvir, por favor. Eu vou até ativar os comentários aqui, porque eu tinha desativado. Vou ativar os comentários aqui. Ó, não, vamos dar seguimento. Temos 15 minutos ainda. Amém? Vamos dar seguimento, então. Então, eu vou, nesses 15 minutos, eu vou fazer um resumo dessas três qualidades, tá? Nesses 15 minutos restantes, que é a questão da humildade, da mansidão e da longanimidade, tá? Essas três coisas, cada um de nós aprende a desenvolver na vida cristã. Porque é um dom, é um fruto do Espírito, não é? É um fruto do Espírito. Então, meu querido Anderson, nós, digamos assim, nenhum de nós desenvolveu a humildade por acaso. Você tem que aprender a desenvolver a sua humildade. Você tem que desenvolver a sua longanimidade. Tem que aprender a desenvolver a mansidão. E, por incrível que pareça, essas coisas só se aprende através de erros, através de tribulação, não é? Porque, como Paulo fala em Romanos, acho que é Romanos capítulo 5, que ele diz alguma coisa a este respeito, abrindo aqui a minha Bíblia, não é? Ele fala a esse respeito, ele diz, versículo 3, 5, 3 de Romanos, e não somente isso, mas também nos gloriamos, aqui é um tipo de gloriar-se diferente, nos gloriamos nas tribulações, ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Da mesma forma, na nossa vida cristã, pegando esse mesmo trecho aqui da Bíblia e transferindo para a nossa lição, a gente sabe que essas três coisas, elas vão se desenvolvendo à medida que nós caminhamos a vida cristã. Humildade, mansidão e longanimidade. Porque a humildade tem que ser a característica de todo crente. Eu creio que um dos grandes problemas da divisão hoje, dos problemas denominacionais, problemas nas congregações locais, é a falta dessas três coisas. Falta isso. Falta um espírito de amor, falta um espírito de perdão, de perdoar, realmente perdoar, não é? E eu já comecei a pregar o evangelho aqui em Porto Alegre, quando eu era professor de escola dominical, com 16 anos, na Glória. E a minha classe de meninos e meninas com a Lia Ossanes, a Lia, esposa do Morgá, era uma classe... Hoje aquela turma toda é avô, não é? A turma é avô, mas desde os 16 anos, a gente passando por todas essas etapas da vida ministerial, resolvendo problemas, não é? De conflitos entre pastores, conflito entre grupos os mais diversos, porque Deus me levou a ministrar em muitos grupos denominacionais, eu já fui chamado para resolver questões em tudo que é denominação, não é? Agora mesmo estou sendo convocado para resolver um problema de uma denominação aqui de Porto Alegre, não é? Exatamente para trazer isso aí, humildade, mansidão e longanimidade, não é?
Então, por aqui fica a minha lição para vocês hoje, viu? Deus abençoe vocês. Muito obrigado ao pastor Gilson Mota por me convidar, né? Gilson é um amigão, conheci ele quando ele tinha 10 anos de idade. Então, a gente conhece ele desde guri, não é? E eu conheço essa turma toda aí. Muito obrigado por tudo. Eu gostei de ver aqui, participando, Sérgio Urives, foi meu discípulo há muitos anos, e hoje está congregando numa congregação, numa outra igreja aqui de Porto Alegre. Jorge Moraes foi meu discípulo durante muitos anos, depois se rebelou, foi para a Assembleia. Não, é brincadeira minha, né? Está lá, né, frequentando, e é uma alegria vê-lo novamente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe nosso pastor querido João Oliveira, né, nosso futuro presidente da convenção. Que a paz seja com todos. Pastor João de Souza, nós queremos que o senhor fique com o nosso abraço, nossa oração. Muito obrigado por estar conosco, que a Escola Bíblica Dominical ela preza pelo ensino genuíno da palavra do Senhor, porque nós acreditamos e até temos esse texto bem vivo no nosso coração, que o povo de Deus, agora palavras minhas, né? Fazendo uma adaptação do texto, sem conhecimento, fatalmente, e esse é o termo, fatalmente ele irá se perder. É verdade. E essa perda, abrindo um parênteses, é a morte, que vem a ser a morte espiritual. Então, nós queremos lhe agradecer por essa maravilhosa aula. Foi um comentário mesmo, assim, porque ler a revista a gente lê. Agora, ter um comentário aprofundado, o senhor passou em todos os tópicos aqui da lição que eu olhei. Então, muito obrigado. E nós queremos só que o senhor nós vamos finalizar essa live com uma oração. Nós queremos que o senhor nos abençoasse, orasse por nós e que Deus o abençoe ricamente. Muito obrigado. Posso orar agora, então? Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome pela vida de todos os nossos irmãos que assistiram essa live, que ouviram essa lição. Agradecemos-te, Senhor, pelo esforço que teu querido Anderson tem feito para que esse comentário chegue na vida de muitos irmãos. Te agradecemos pela congregação na qual nós estamos inseridos, na Assembleia de Deus de Porto Alegre. Pedimos, Senhor, que tua bênção seja grandiosa sobre a vida do João Oliveira, da sua esposa, sua família, a família dos pastores, que amanhã, como uma espécie de honradez, a igreja se lembra que tem pastores que velam por suas vidas, que velam por suas almas. Agradecemos-te por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor João. Que Deus o abençoe e um ótimo sábado. Muito obrigado, querido. A paz. Meus irmãos, essa foi a nossa live de hoje. Uma bênção, né? Essa lição muito bem comentada pelo nosso pastor João de Souza Filho. Que Deus abençoe o sábado de vocês. Amanhã nós estamos ali com as nossas igrejas abertas, nossa Santa Ceia. Mas, irmãos, temos uma limitação de 30 pessoas por reunião. Então, os irmãos, antes de se dirigir à igreja, ligue para a nossa secretaria, falem ali com a irmã Débora, telefone 32220888, código de área 51, ali na Rua General Neto, número 384. E lembre-se, Deus sempre tem algo bom para a sua vida, e a vontade dele para com você é boa, perfeita, boa, agradável e perfeita. Deus abençoe a todos, um ótimo sábado.